Queridos e amados irmãos, mais uma vez saúdo-os no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua graça nos envolva. O assunto hoje é o discipulado cristão. E o tema que queremos seguir, ser discípulo de Cristo, que privilégio. Para que haja discipulado, deve haver um mestre. Quando Jesus viveu neste mundo, ele era o mestre por excelência. Pouco antes de voltar aos céus, ele prometeu aos seus discípulos o Espírito Santo, como de fato aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio e permanece até hoje e permanecerá até que a igreja for arrebatada. Quero ler um texto em Efésios, capítulo 5, versos 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E também o texto Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Como vimos, louvor faz parte do conteúdo de discipulado. Salmos, hinos, cânticos espirituais. É isto que nós devemos fazer se queremos avançar no nosso discipulado. Discípulo é alguém que está aí para aprender. E a palavra de Cristo, como lemos em Colossenses 3,16, ela deve habitar no coração do discípulo. Habitar, o que podemos entender por habitar? Ela deve fazer parte constante do nosso viver. A palavra deve estar enraizada no nosso coração. E como isso acontece? Através do meditar nela e através dos textos que nós decoramos. Pensando no Senhor Jesus, que não possuía todos os recursos que temos hoje. Não tinha celular, Bíblia eletrônica, mas ele sabia responder ao inimigo, sempre estava de prontidão, porque ele sabia de cor, e isto fez com que ele constantemente estivesse pronto para responder. Mesma coisa se dava com o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, lembrando do Estevão, primeiro mártir, como ele foi cheio dessa palavra que habitava nele, palavra decorada. Em qualquer momento pode ser testemunhado.
voltando aos cânticos e hinos espirituais, lembramos que Jesus, mesmo antes da sua paixão, ao celebrar a última ceia com seus discípulos, ele, quando saíram desse recinto após a ceia, nós lemos que eles cantaram um hino. Esse hino certamente fortaleceu, lhe deu coragem para enfrentar as circunstâncias. Paulo e Silas, presos numa prisão em Filipos, cantavam louvores ali na prisão. E como Deus livrou eles, como Deus fortaleceu a fé deles. Discípulos cantam, discípulos louvam. Nós também deveríamos muito decorar cânticos, hinos espirituais, decorar mesmo. Lembro de minha avó, ela sabia, digamos, metade do inário, os hinos, metade do inário, ela sabia de cor. Louvado seja nosso Deus por profetas, discípulos, profetas, poetas, cantores, que sempre ouvem e que estão vivendo também nos nossos dias. Lembro com muita gratidão, irmãos, do querido pastor Joaquim Bueno. Conheci-o lá nos primeiros anos da década de 80, um trabalho missionário no Mato Grosso do Sul, junto aos índios Kaiowás. Amizade que nunca mais cessou. Pastor Joaquim, todos aqueles que o conheceram, sabem que foi um grande servo de Deus. Um servo de Deus que não media esforços. Amado e fiel irmão. Ele sabia valorizar o irmão. Tinha prazer quando estava junto com seus irmãos. Incansável evangelista. Lembro-me de ter visto ele na Praça Ângelo Piazeira, no centro de Jaraguá do Sul, com folhetos, sempre as mãos cheias, os bolsos cheios de folhetos para distribuir. Também no mercado Angelone, lá estava ele com seu material evangelístico e também para dar respostas a perguntas que as pessoas lhe faziam. Pastor Joaquim também foi um excelente poeta sacro. Textos lindos ele compôs. Eu tenho uma coletânea dos seus cânticos, dos seus hinos e cânticos maravilhosos, dignos de serem decorados, de serem cantados para o louvor. E agora, irmãos, eu quero ler o texto sobre o qual nós queremos meditar. Está em 1 Tessalonicenses 3, verso 2. Ali diz: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos. Queremos aqui destacar três coisas deste versículo: discípulos
e discípulas de Jesus constituem uma irmandade. Que coisa preciosa, irmãos, sermos uma irmandade, ter prazer nos nossos irmãos em Cristo. Creio que não existe título mais nobre do que esse, ser irmão em Cristo. Filadélfia, palavra grega que significa amor de irmão. Essa palavra, poderíamos dizer, é a prova de vida que temos e que podemos testemunhar. Primeira carta de João 3,14, nós lemos: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. E é isso. Como irmão em Cristo, amando os irmãos, nós temos a prova de vida que nós somos pessoas salvas, redimidas, que têm vida eterna. Os irmãos também falham, como nós também falhamos. Podemos até ficar chateados, mas nós também falhamos, e não é isso que deve prevalecer. O irmão falha, o irmão erra, mas o amor deve sobrepujar a tudo. Filadélfia, amor ao irmão. Vamos nos sublinhar essa palavra. Segundo, discípulos e discípulas de Jesus Cristo são servos de Deus. Timóteo é mencionado como servo de Deus, como de fato ele foi. Ele foi um dedicado servo de Deus. Como é que conhecemos os servos de Deus? Não pelas roupas que vestem, é lógico, nem pela posição social ou pela linguagem religiosa, pia que alguém fala. Não é por ali que são conhecidos os servos de Deus, mas pelo serviço que prestam, pelo serviço que oferecem ao Senhor Jesus, pela sua conduta. É um momento bom para reflexão aqui. Como é isso conosco? Nós podemos dizer que somos servos de Deus, que servimos a Deus com todo o coração? Ou nos falta, talvez, coragem, ânimo para isso? Talvez nos falta aprofundamento na palavra de Deus para podermos servir dedicadamente ao Senhor. Devemos refletir nisso, porque para nós deve ser a maior honra, o maior prazer poder servir ao Senhor dos Senhores. Terceiro, os discípulos e discípulas de Jesus Cristo proclamam a boa nova do Evangelho. Assim, lemos que foi com Timóteo. Ele estava servindo a Deus no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o principal conteúdo
que nós devemos ter nos nossos lábios e na nossa conduta diariamente. A boa nova de Cristo. Timóteo foi um proclamador dessa boa nova. Os pais da igreja relatam que Timóteo tornou-se mais tarde bispo da igreja de Éfeso e incansavelmente proclamava o evangelho nessa igreja, nessa cidade, e quando já idoso, ele sofreu o martírio por seu Senhor. Por ser um proclamador, um servo do Senhor, ele morreu como mártir. Nós devemos oferecer pão que mata a fome, dar o cartão de visita, o cartão de convite para a festa. É uma coisa maravilhosa. Podemos fazer isso, irmãos. Nós temos a incumbência de dizer aos perdidos: Jesus é o único caminho. Jesus é o único que perdoa. Jesus, Cristo, é o único que restaura vidas. Essa é a tarefa mais sublime. Poder lançar a corda para alguém que está se afogando. E, irmãos, que alegria dá isso, poder puxar alguém para fora da correnteza e salvar. Jesus Cristo e ninguém mais. Essa deve ser sempre a nossa fala, a nossa transmissão. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Mestre, que nos conduz. Ao lado dele podemos aprender, porque Ele, mesmo sendo Deus, veio, como Ele mesmo disse, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como serviço agradável a Deus. E esse serviço que nos salvou. Que Deus, nosso Pai, abençoe e conceda graça para cada discípulo e para cada discípula. Esse é o meu desejo. Que Deus abençoe a cada um ricamente. Amém. Todos conduzir ao Senhor Jesus, nosso bom querido, santo e bom pastor. Cristo nos envia hoje a pregar o seu evangelho a todas as nações.